Vamos aqui começando mais uma live. Começo pedindo desculpas pelo pequeno atraso, mas hoje eu estou aqui em Pau dos Ferros fazendo atendimento e acabei atrasando um pouquinho no atendimento e consequentemente na live, mas isso não vai ser empecilho para a gente conversar sobre o nosso assunto hoje, que é a pensão por morte, né? Como comprovar a união estável em caso de pensão por morte. Por que esse assunto hoje na live? Porque hoje uma das grandes problemáticas que eu recebo dentro do meu escritório são indeferimentos, né, do requerimento da pensão por morte por não comprovação da união estável. A gente sabe que a união estável é quando as pessoas elas vivem conjuntamente, né, no sentido de constituir família, mas não chegaram a fazer um casamento civil, tampouco uma união estável registrada em cartório. Então, quando o indivíduo ele não tem uma união estável registrada em cartório ou um casamento civil, precisa-se de diversas formas comprovar que coabitavam, né? Que o cônjuge sobrevivente e o falecido coabitavam. Estou vendo que o pessoal está entrando aí na live, fiquem à vontade para fazer perguntas. Na interrogação aí, é só tocar e deixar a sua pergunta ou o seu comentário. O tema de hoje, a gente está falando um pouquinho de como comprovar a união estável para se requerer, né, o benefício da pensão por morte. E dando continuidade no que eu estava conversando com vocês aqui, essa é uma dificuldade, né? Eu não tenho certidão de casamento, né? Não sou casado, eu não tenho uma união estável registrada em cartório, que eu chamo de união estável pública, eu não tenho. Como é que eu posso fazer para estar comprovando para o INSS, né, ou durante uma ação judicial, como é que eu posso fazer para estar comprovando que eu realmente convivia, eu era companheiro do falecido ou era companheiro do falecido? É algo que hoje é um pouco complicado de fazer, e aí o que acontece? Muitas vezes, quando tem filhos, requer-se a pensão por morte só em nome dos filhos. Mas entenda, a pensão por morte para os filhos tem uma data para acabar. Que data é essa? Quando eles atingem a idade de 21 anos. Eu já falei isso aqui em outras lives, né, e disse que a idade de 21 anos ela não pode ser prorrogada. Não vamos confundir pensão alimentícia com pensão por morte. Na pensão alimentícia, que por vezes pode se prorrogar o período de oferta de alimentos se o filho ele ainda for estudante, né, tiver matriculado em universidades, enfim. Mas a pensão por morte não é assim. Os dependentes, né, os filhos do falecido, menores de idade, que não tenham deficiência nem invalidez, eles só vão receber o benefício até os 21 anos de idade. Né? Muitas vezes o pessoal diz assim, não se preocupe em comprovar a união estável, você recebe pelos seus filhos. Mas entenda, existe um momento, a depender da idade, né? Em 2021 agora a gente fez até um post no feed lá, tem no feed da gente, informando que a partir dos acima dos 45 anos, a pensão é vitalícia. Então, ou seja, a pensão é para toda vida. A companheira terá direito a receber a pensão por morte se ela tiver 45 anos, na data do óbito, se o óbito for de 2021, tá certo? Para o resto da vida. Isso antes de 2015, independente da idade, a companheira também receberia de forma vitalícia para o resto da vida. Então, repito, se alguém sugerir para vocês, se for o seu caso, né, de pensionamento, né, do seu companheiro, e que você não tenha, né, comprovação de certidão de casamento nem de certidão de união estável pública, não desista. Procure os comprovantes, porque pode ser mais benéfico para você receber em seu nome do que apenas em nome dos seus filhos. Vamos lá. Thalys, tudo bem. Me convenci que eu preciso fazer essa comprovação e me habilitar nessa pensão por morte, não apenas meus filhos. Quais são os documentos que eu preciso para comprovar essa união estável? Né? Vamos lá, existem diversos documentos. O INSS ele pede pelo menos 3 comprovantes. Qual é um comprovante mais usual? O mesmo comprovante de residência. Né? Eu comprovo que eu e meu companheiro morávamos no endereço X. Né? Pode ser um papel de água, um papel de luz,
um papel de um cartão de crédito, enfim. Logicamente, aqueles documentos, aqueles comprovantes de residência que mais têm força são os documentos da conta de energia e da conta de água, não que os outros não possam ser utilizados, claro que pode, né? Então, já disse uma forma de comprovação, que é o comprovante de residência de mesmo endereço. Outro, filhos em comum, né? Eu tenho filhos com o falecido, 2, 3, tá certo? Eu preciso comprovar uma união estável nos últimos 2 anos de falecimento, né? Nos últimos 2 anos, desculpe, que antecedeu a data do óbito. Isso é outra forma de comprovação. Dependência financeira, né? O meu falecido companheiro me declarava no imposto de renda como dependente dele. Então, é uma outra forma de comprovar essa união estável. Empresas que tenham em sociedade. Vamos lá, o que mais? Documentos de unidade básica, onde constem como grupo familiar você e o falecido, e se tiver filhos, os filhos também. Então você para e pensa, o que é que eu tenho de prova conjunta com o falecido, né? Que eu convivia, o meu companheiro ou minha companheira. Então as provas elas são as mais variadas possíveis. Tá certo? Desde um cadastro em uma loja onde você esteja como marido e mulher, desde um cadastro no INSS onde você esteja como companheira, existem diversas possibilidades. Na minha prática, eu comecei a utilizar uma situação, eu meio que divido quando o cliente já chega para mim, né, na grande maioria das vezes, com a negativa do INSS. Né? Ele já deu a entrada no INSS sozinho, já apresentou as provas que ele achou necessário e o INSS negou. E aí quando chega para mim, já chega no ponto de eu dar entrada num benefício judicial, requerer esse benefício judicialmente. O que é que eu faço? Eu divido essa ação em 2, e aí já é uma dica para os meus colegas advogados, né, para os estudantes de direito e para você também, se um dia for conversar com o seu advogado. Eu venho obtendo muito sucesso quando eu reconheço a união estável dentro da vara da família. Eu não levo direto para a Justiça Federal e tento reconhecer a união estável lá. O que é que eu faço? Tenho alguns receios em relação a trazer tudo para a Justiça Federal, então eu trago para dentro da vara da família um reconhecimento de união estável, porque a partir do momento que eu reconhecer essa união estável dentro da vara de família, que é uma vara especializada, que vai ouvir testemunhas, que vai ter audiência de conciliação, audiência de instrução, a partir do momento que eu tenho essa certidão aqui, que eu tenho uma sentença favorável na vara de família, eu vou para o judiciário, né, para a Justiça Federal, que é onde eu vou pleitear o benefício de pensão por morte, indeferido lá no INSS, já com uma sentença que reconhece a união estável. Então, a Justiça Federal não vai ter o que dizer. Ela simplesmente vai conceder a pensão por morte. Com isso, eu aumento o trajeto? Sim, eu aumento o trajeto. Mas eu trago uma segurança maior. Eu aumento as chances do meu cliente dele estar ganhando essa ação. Tá certo? Então, preste atenção. Inclusive, você que vai dar a entrada no INSS, pense bem, quais são as provas que eu tenho? Né? A minha prova é essencialmente testemunhal, só tenho testemunhas. Quais são as provas documentais que eu tenho? Eu tenho um comprovante de mesmo endereço, eu tenho com o falecido filhos em comum. O que é que eu tenho para provar que eu convivi em união estável com o falecido? Se suas provas são frágeis, né? Se suas provas não são tão contundentes, pense bem, procure um advogado, tenha orientação, porque talvez seja melhor reconhecer primeiro a união estável, né, pós-morte, dentro de uma vara de família, do que você perder a chance de ter esse benefício já deferido dentro do próprio INSS, tá certo? Só um minutinho que tem uma pergunta aqui, eu vou voltar à conversa. Carmina Neta, tudo bem, Carmina? Carmina é minha prima. Thalise, minha sobrinha perdeu o companheiro há 12 anos, tem uma filha e a pensão é no nome da filha, tem como ela reverter para ela? Carmina, eu não sei, você pode me falar aqui nos comentários se ela convivia com ele em união estável ou se ela tem um casamento, né? Como a gente costuma dizer, aquele casamento no papel, se ela assinou realmente um papel com ele no cartório. Se tiver,
Nas duas situações, na verdade, ela pode sim, ela pode tentar reverter isso através do reconhecimento da união estável, caso seja a situação dela, tá bom? Suênia enviou... Suênia quer participar aqui ao vivo, Suênia? Ou você enviou sem querer? Se quiser, a gente chama aqui para você conversar, se tiver alguma situação prática para acrescentar aqui pra gente, tá bom? Gente, as minhas lives, elas estão sendo curtas, né? Com informações diretas, objetivas, para que vocês consigam entender qual é o direito e como buscá-lo, tá bem? Então, o objetivo da live hoje é vocês saberem como comprovar a união estável, certo? Para o benefício de pensão por morte. Carmen está dizendo aqui que eles só moravam juntos, ou seja, eles viviam em união estável. Se ele faleceu há 12 anos atrás, deixa eu só voltar aqui o seu comentário para me certificar que é isso mesmo. Isso, se ele faleceu há 12 anos atrás, naquela época do falecimento dele, a pensão para a esposa ou companheira era vitalícia. Então, vale a pena ela tentar comprovar essa união estável e requerer o benefício da pensão por morte. Eu não sei se vocês já viram também os vídeos que eu fiz sobre pensão por morte, que eu falo sobre o termo inicial. Né? Quando eu posso solicitar a pensão por morte? Você pode solicitar a qualquer tempo, né? Não prescreve, isso não prescreve. Então, a qualquer momento ela pode estar requerendo essa pensão por morte, tá certo? Lógico que se ela requerer a pensão por morte hoje, ela não vai receber desde a data do óbito, ela vai receber desde a data do requerimento, tá bem? Nos vídeos eu explico que só recebe desde a data do óbito se cumprir o prazo, né, da época do óbito. Hoje o prazo são de 90 dias. Há 12 anos atrás já era uma outra realidade e o prazo era outro, tá bom? Que não é matéria da nossa live, mas eu posso estar esclarecendo isso, Carmina, com você pessoalmente ou por outro meio, tá bem? Gente, vamos voltar aqui. Então, o objetivo é comprovar a união estável dentro do INSS ou dentro de uma vara federal, tá certo? Caso o INSS negue. Então, caso vocês tenham uma união estável, a minha recomendação, nunca pensa no dia de amanhã, a gente nunca pensa que isso vai acontecer com a gente, que a gente vai precisar requerer um benefício de pensão por morte. Ninguém quer, né? Ninguém quer, lógico. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem e a gente precisa estar preparado. Então, preventivamente, o que eu oriento a vocês? Eu tinha um professor que ele sempre dizia nas aulas o seguinte: união estável nunca será igual a casamento. E isso é bem verdade, né? Eu já sempre acreditei no que ele disse e depois eu comecei a advogar, isso se faz ainda mais verdadeiro para mim. Então, se você mora apenas junto, case, né? Assine o papel, como diria nossa avó, assine o papel porque faz toda a diferença. Ou então, tanto pode ser um casamento civil como pode ser uma união estável pública, né? Lembrando que não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa teria o mesmo nome, né? Partimos desse pressuposto, mas é importante que se oficialize para que depois não se tenha problemas, tá certo? Não se tenha que provar essa união estável perante o INSS. Caso aconteça, não registrei a união estável, não registrei o casamento, eu preciso começar a entender que eu preciso ter provas em comuns, comprovando o mesmo endereço, filhos, cadastros em lojas, né, relação de dependência dentro de uma declaração de imposto de renda, tá bem? Contas em bancos, procuração, tudo isso serve de prova e logicamente a prova testemunhal, pessoas que digam que sim, conhecem a convivência do casal, sabem da existência do vínculo entre os dois, que existia dependência financeira, tá bem? Então, são essas provas e é nesse raciocínio que vocês precisam entender como comprovar essa união estável. E repito, ainda existe a possibilidade de se estar reconhecendo essa união estável dentro de uma vara de família, antes mesmo de requerer o benefício ao INSS. Thalise, é uma condição, é um requisito? Não é um requisito, é uma dica de quem está na prática e percebe que é muito difícil hoje, né? Hoje o indeferimento da união estável, do requerimento da pensão por morte, para quem tem união estável, ele é muito alto. Então a gente se cerca de alguns cuidados para não perder as oportunidades, tá bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Agradeço a participação do pessoal, é meio da tarde, uma paradinha rápida só para a gente conversar um pouco sobre direito previdenciário.
Eu estou na rede social em todos os momentos, né? Eu paro um pouquinho para responder a vocês. Precisando, é só mandar um direct, um comentário. Na minha bio tem um WhatsApp que eu uso só para área profissional, só para responder a esses questionamentos. Então fiquem à vontade de entrar em contato comigo, né? E até a próxima, tá joia, pessoal? Até mais!